Olá! A espiritualidade performática. Um dos maiores desejos dos seguidores de Cristo é, sem dúvida, ampliar a comunhão com Deus e serem mais espirituais. A elevação espiritual, o afastamento das coisas terrenas e mundanas, a mortificação da carne e a observação contínua do processo de santificação é uma busca legítima e deve mesmo ser observada diariamente por todo aquele que deseja agradar a Deus e fazer sua vontade. No entanto, ao longo da história da Igreja contemporânea, temos visto o cultivo de performance humana como sendo espiritualidade. A aparente espiritualidade gera engano, confusão e até escândalo. Falar em línguas, gritar, impostar a voz, sapatear, girar, saltar, vestir, comer ou não comer, tem sido referência para traçar o perfil espiritual entre alguns cristãos do nosso tempo. Isto se tornou régua de medir espiritualidade e conceder status e respeito, como se performar assim fosse sinal de vida consagrada a Deus. Algumas reuniões até são promovidas e direcionadas para a execução dessas performances, e sabemos que há muita meninice aflorando nesses ambientes. O apóstolo Paulo orientou os irmãos de Corinto sobre a necessidade de ordem nos cultos, e essa observância vale também para nós. Não condeno quem assume tais práticas como um estilo ou até um estímulo para viver sua religiosidade, mas não entendo como fazer estas coisas pode de fato tornar alguém mais espiritual. E ainda que façamos, devemos saber que o que define espiritualidade na prática é o quanto alguém se aproxima de fato de Deus. Espiritualidade não se mede com emoções, arrepios ou coisas assim. Espiritualidade não é performance, sentimento ou emoção, mas é amor em ação. Todo dom espiritual não é para nos sentirmos superiores. Ele só existe com o fim de servir a igreja e ajudar ao próximo. Deus não está interessado na altura do seu pulo, na velocidade do seu giro, no número de vezes que você foi à reunião A ou à reunião B. O que ele quer saber é se alguma destas coisas de fato contribuiu para te aproximar dele, e o quanto isto foi verdadeiro, duradouro e produziu fruto e transformação. Considero espiritual aquele que, mesmo sem nenhuma performance demonstrada em público, consegue se aproximar de Deus em meio à oração dentro do seu quarto, quando ninguém está vendo. O Mestre disse: "E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente." Quando atingimos este nível, nossos ritos religiosos e formas de se expressar diante de Deus será apenas uma extensão da vida diária que cultivamos, e não precisamos demonstrar ou mostrar isso a ninguém, nem tampouco criticar quem faça ou não faça tais coisas. A verdadeira espiritualidade reflete Cristo em nós, em todo o tempo, e não só quando nos reunimos e estamos sendo vistos pelos homens. Quem precisa nos ver é o Senhor, e Ele quer achar muito mais do que lábios que falam ou gritam. Ele quer corações quebrantados e contritos, os quais Ele não despreza. Em Amós, capítulo 5, o Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifícios, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho de suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja um rio que não para de correr. Vejam que o que Deus espera de nós é muito mais do que reuniões e performance. Ele quer que abunde em nós a justiça e a honestidade.
E se alguém se julga espiritual, compreende essas coisas e sabe que fazer a vontade de Deus, amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é o que de fato faz sentido na vida de quem segue a Jesus. Esta é a espiritualidade que eu respeito, a que Tiago nos anuncia. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas e não fazer acepção de pessoas. Que Deus nos ajude neste processo e nos dê compreensão, discernimento e amor. Só assim seremos de fato espirituais. Graça e paz.